John e Kate Coleman são um jovem casal bem-sucedido. O primeiro é arquiteto e a segunda compositora. Eles têm 2 filhos, o primogênito Daniel, pré-adolescente, e a pequena Max, de 5 anos, que é deficiente auditiva. Mas é Kate o verdadeiro centro dessa história. As sequências iniciais, ainda que curtas, exibem informações essenciais a seu respeito, começando por um pesadelo no qual ela dá à luz a um bebê ensanguentado, referência ao seu tormento por ter sofrido um aborto inesperado que a fez perder sua terceira filha, Jessica. Em seguida, é revelado que ela visita regularmente uma psicóloga e escreve em um diário a fim de colocar em ordem suas inseguranças quanto à adoção, a culpa que sente pela perda da terceira filha e sua recuperação do vício em álcool, que à medida que o filme se desenrola, se mostra uma das principais causas de tensão entre o casal, já que em uma ocasião pregressa, contribuiu para que Max quase morresse afogada no lago próximo à casa. Kate é constantemente provocada por sua sogra, devido ao seu comportamento imprudente no passado. John, pelo menos no início, demonstra ser um marido compreensivo e calmo, ainda que um pouco desligado, além de bom pai. Mais tarde, é descoberto que ele também trava uma batalha interna, que diz respeito à infidelidade passada, que fora perdoada por Kate, provavelmente em prol da união da família. Da necessidade, principalmente de Kate, de cessar sua culpa e na tentativa de preencher o vazio causado pelo aborto, o casal decide adotar uma menina e, em suas palavras, transferir o amor que sentem por Jessica para alguém que precise. Assim, eles acolhem Esther, uma garota de 9 anos, apenas 3 semanas depois de terem a conhecido. É informado a Kate e John que ela é de origem russa e que a família anterior morreu em um incêndio doméstico que quase tirou sua vida. O primeiro contato que temos com Esther não é através de uma imagem sua, mas sim do seu ponto de vista. Através da câmera subjetiva, nos sentimos na pele da menina, observando pela janela o casal caminhando pela neve, prestes a entrar no orfanato em busca de uma criança para levar para casa. Kate e John se encantam com a timidez, simpatia, o jeito peculiar de se trajar, com vestidos antigos e fitas no pescoço e nos pulsos, e com o talento artístico de Esther. Mas a conexão acontece porque eles compartilham com a menina também um passado trágico. O primeiro ato consiste, basicamente, no processo de adaptação de Esther na casa, que para ela é observar os pontos fortes e fracos dos pais e dos irmãos e entender como manipular e jogar com cada um deles. Nesse período, o longa instiga o espectador a desconfiar que Esther talvez não seja quem diz ser. Sua aparência remete a uma certa inocência, porém, além de sua expressão estranhamente séria, ao redor de seu pescoço, de forma chamativa, nota-se uma gargantilha, acessório incomum para crianças, e que alude ao aspecto sexual da personagem, sugerido ao longo da narrativa de modo cada vez menos velado. Além do mais, o olhar de alívio no rosto da freira, quando o casal leva a menina para casa, e o momento em que Kate se depara com um livro russo, de aparência bíblica, no quarto dela e pensa em abri-lo, mas não o faz, pois preza pela harmonia da família, são situações que deixam o público alerta. Mas não demora para descobrirmos do que Esther é capaz, visto que ela segue numa crescente de atitudes cruéis envolvendo os irmãos e outras crianças, mas sempre longe da presença dos pais. Ela chega a matar um pássaro com uma pedra, sem verificar se ele ainda estava vivo, não demonstrando qualquer tipo de emoção, empurra a garota que fez bullying com ela de um escorrega, a fazendo quebrar seu tornozelo, e arma uma cilada para matar a irmã Abigail, que envolve até a pequena Max. A partir desse ponto, fica evidente a negligência de Kate e John para com seus 2 filhos, já que eles claramente não percebem o quanto as crianças estão se sentindo intimidadas por Esther e sofrendo caladas por isso. Caso fossem pais emocionalmente presentes, facilmente identificariam mudanças de humor, medo e tristeza em seus filhos, mesmo quando estes diziam estar bem. Mas gradativamente, Kate passa a notar os eventos estranhos que começaram a acontecer depois que adotaram Esther, e logo percebe as intenções maliciosas da garota. Porém, ninguém acredita nela. Todos que a cercam acham que ela está sendo injusta e paranoica, descartam suas preocupações e a tratam como uma histérica, tomada por seus traumas e ansiedades, e pensam até os últimos instantes que existe uma explicação racional para tudo de bizarro que vem ocorrendo. Por ela já ter demonstrado fraqueza no passado, todos supõem que ela não é confiável. E outro problema é que na presença de outros adultos, Esther sempre age de maneira adorável e coerente com o comportamento de uma menina inocente e doce. Mesmo assim, essa desconfiança, principalmente do próprio marido, acaba sendo mais uma prova da falta de união entre os membros da família, que parece prestes a colapsar. Enxergando todos esses conflitos como uma abstração completa, pode-se considerar a jornada de Kate como a de uma mulher solitária tentando quebrar suas correntes.
ela é subestimada, subjulgada e sua capacidade de ser boa mãe é posta em dúvida constantemente pela sociedade e por si mesma. Eventualmente, Kate recebe a ligação do hospital psiquiátrico que havia consultado, revelando que Esther tinha sido paciente deles. É dito que a personagem tem distúrbios mentais, não é russa e nem criança, e sim uma mulher de 33 anos que não aparenta ter a verdadeira idade devido à sua condição, uma espécie de nanismo, e que já havia matado 7 famílias. Toda vez que era adotada, ela fazia com que o relacionamento de seus pais ficasse ruim para que ela pudesse consolar e seduzir o pai. A atração sexual de Esther por John, sugerida sutilmente ao longo da trama, é escancarada nesse momento, assim como o objetivo primário de Esther, que é atender sua ânsia carnal, já que por causa de sua aparência, nunca foi capaz de expressar sua sexualidade, apesar de ser biologicamente madura por quase 20 anos. O método de se infiltrar em famílias para conquistar e manipular homens mais velhos era, na mente dela, sua única possibilidade de pôr em prática sua lasciva. Porém, a mãe e os filhos sempre eram obstáculos na sua visão. Mas a órfã indica que essa condição de frustração sexual não é restrita a Esther, ainda que o caso dela, obviamente, seja extremo e amplificado devido à sua condição física e mental. Existem vários elementos de luxúria em meio ao cotidiano da família, mesmo antes da grande reviravolta. John teve um caso quando se sentiu alienado pela esposa. Daniel escondia revistas de mulheres nuas em sua casa da árvore com medo de ser repreendido pelos pais, e o casal principal tentava se esgueirar para ter momentos de intimidade, mas eram constantemente interrompidos por Esther. Depois de se vestir como uma mulher adulta e provocante, a falsa criança tenta seduzir John em um momento de vulnerabilidade do homem. Porém, ele percebe as intenções dela e fica assustado. Ele a recusa e a repreende, finalmente percebendo que Kate estava certa. A farsante não aceita essa reação e, tomada pelo ódio, mata John com uma faca de cozinha. Ao chegar em casa, Kate se depara com o corpo do marido esfaqueado na sala, em óbito. Contudo, apesar de seu desespero, a morte de John é mais uma etapa para a libertação necessária da personagem. Por mais que o marido parecesse decente no começo, ele acaba agindo como um obstáculo para a superação e prosseguimento de Kate, e uma recordação constante de suas falhas. Primeiro, devido ao histórico de infidelidade, ela o perdoou. Segundo, porque ele não confiou nela quando ela mais precisava, o que fazia ela duvidar de si mesma. E por último, o casamento deles estava por um fio, o que ela não queria enfrentar para não ter que admitir outro fracasso. Eles estavam juntos, mais por conveniência e sob o pretexto de manter a família unida, do que por amor e desejo pelo outro. Kate até podia estar disposta a reacender a paixão do relacionamento e se esforçar para ser uma boa esposa. Porém, principalmente depois da perda inesperada da terceira filha, ela precisava mais do que qualquer coisa se livrar dessas pressões impostas pela sociedade, mas não conseguiria alcançar essa catarse sem algo extremo que a afastasse de vez de sua âncora, como a morte. É lógico que essa não é a leitura imediata que a personagem faz quando vê que perdeu seu marido. Porém, observar que sua preocupação maior era em salvar seus filhos já indica a evolução de Kate, que passou grande parte do longa sendo desacreditada, taxada como louca e ignorada por supostamente ser paranoica. Sua força de vontade e coragem nos mostra que ela se tornou uma mulher forte e decidida, mesmo sem o apoio de ninguém. Desse modo, no mesmo lago que no passado foi cenário de uma possível tragédia, Kate consegue se livrar da ameaça e salvar a vida de sua filha, finalmente se libertando da culpa por erros do passado e de coisas que nem tinha controle, e da frustração por ter perdido uma vida que a impedia de olhar por inteiro aquela que sempre esteve ali. Antes de A Órfã estrear, logo quando começou a divulgação, associações de grupos de apoio à adoção de diversos países iniciaram uma campanha de boicote, alegando que o filme contribuía para a perpetuação de informações erradas sobre a adoção e insultava crianças e famílias que estivessem passando pelo processo. Com a polêmica, a Warner Bros. Precisou fazer uma declaração se desculpando por qualquer ofensa e esclarecendo o óbvio, que a história não era uma representação de eventos ou situações da vida real. Essas críticas precipitadas demonstram a ignorância de certos grupos quanto à ficção. Ninguém busca conhecimento específico em filmes de terror, tirando raras obras com teor e valor pedagógico. O ímpeto de assistir é advinda da vontade quase sempre exclusiva de passar por uma experiência assustadora ou agonizante. Filmes de terror e suspense tendem a conter, através de reconstituições simbólicas e alegóricas, discussões a respeito de conceitos mais abstratos, que assustam mais o ser humano do que monstros. A solidão ou o desprezo
causam mais pavor na vida real. Logo, a órfã simplesmente se utiliza de uma premissa até então inofensiva justamente para criar o perturbador, de onde normalmente não esperamos algo macabro. Assim, o medo e o choque não vêm porque o público já carrega consigo uma fobia de órfãos, mas sim porque na vida real eles não têm nada de assustador. Além do mais, na cultura pop, crianças órfãs geralmente são retratadas de maneira positiva, demonstrando um grande potencial que é encoberto devido à opressão que sofrem, e não que cometem. Portanto, a intenção não é apontar crianças órfãs como perigosas ou desencorajar a adoção. Fazer de uma órfã a vilã não impõe um estereótipo, mas inverte o que já faz parte da memória coletiva da audiência que aprecia narrativas com essa temática. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.